Esse cara aqui, ele não é bonito, ele não é rico, ele não é engraçado e sofre bullying no trabalho, mas mesmo assim conseguiu fazer mulheres brigar por ele. Duvida? Então bora acompanhar sua obra comigo. E eu vou te dizer, essa é uma das melhores obras que eu já li. Mas antes, se inscreva e curta. E caso quiser ajudar esse canal, você pode hypar esse vídeo clicando na opção hypar, que aparece logo abaixo do vídeo. Vambora! Esse é Kang. Trabalha em uma empresa onde não é nem um pouco valorizado. Além disso, ele é apaixonado por sua colega de trabalho. E ele fica sem jeito toda vez que vê ela, a ponto de não conseguir parar de olhar para ela. No entanto, as duas conversando percebem ele olhando para elas. E ele é tão tímido, mas tão tímido, que tá até vermelho só de olhar para a mulher. Mas o problema já começa aqui. Essa mulher pensa que o Kang estava olhando para ela. Porém, como sabemos, ele estava encarando essa mulher, que inclusive se chama Nai. O Kang é tão apaixonado por ela que repara até no detalhe diferente da sua maquiagem. Eu diria apaixonado ou estranho. E ele encara tanto que a Nai percebe de novo. Ô, rotininha chata, hein? Mais tarde ele tá voltando pra casa bebaço, andando em zigue-zague, coitado. Mais cedo ele participou do happy hour da empresa. Ele na verdade não ficou bêbado porque quis. Os caras empurraram um saque nele enquanto riam da cara dele. Eles falam que o Kang nunca namorou por ser feio e ter pelinhos na cara que se chama de barba. E ainda falam que só fazem isso porque se preocupam com ele. E se ele não mudar, nenhuma mulher vai o querer. Porém, a Nai assistia tudo e parece que ela não aprovava o que os caras estavam fazendo com o Kang. Mas ela não se intromete. Tem muito gado em volta dela oferecendo bebida. E o Kang, coitado, ele nem acredita nele mesmo. Um homem feio e sem graça nunca chamaria a atenção de uma mulher. Ele mesmo tenta se confortar de que isso é bom, pois não precisa se preocupar com essas coisas. Até que ele escuta alguém gritando, parece ser uma briga. Mas na verdade é uma mulher sendo atormentada por um babaca. E ele quer forçá-la a beber com ele, mas ela não quer de jeito nenhum. Só que se ela tivesse apenas recusado na educação, o maluco tinha vazado embora. O problema é que ela esculachou o cara, dizendo que ele é um pobre coitado que não tem nem onde cair morto e que pede dinheiro pra mamãe. Aqui o cara surtou, filho. Uma mulher interesseira que procura caras ricos para beber tá se achando a melhor. Ele já agarra no cabelo dela e fala que vai mandá-la de arrasto. Mas ela solta o famoso chute na canela e vai embora xingando o cara. E o nosso prota tava assistindo tudo com cara de sonso. E ela olha pro Kang e grita com ele perguntando o que ele tá olhando. E tímido como ele é, só vira o rosto. Porém, o cara vai atrás dela mais puta ainda. E dessa vez ela percebeu a enrascada que entrou. E adivinha? Ela corre pedindo ajuda pro Kang. Mas o Kang é tapado, coitado. Moço, hã? Chama a polícia, moço. Hã? Chama a polícia, caralho. Mano, o Kang é muito tapado, coitado. A mulher tá implorando pra ligar pra polícia. Mas o Kang vai fazer melhor. Vai ser o herói e entra na frente dela. Mas e agora? O que ele vai fazer? Era só ter chamado a polícia, caralho. E o cara já bota medo no Kang. Ele fala que chamar a polícia não vai ajudar eles. E diz pro Kang que se ele não sair do caminho, vai morrer junto com a vadia. Mano, e a mulher tá igual capetinha no ouvido. Sai não, moço. Ele é um babaca. Não tem coragem de fazer nada. E obviamente o Kang não sai da frente. E ainda fala pro cara pra ele não tratar uma moça dessa maneira. Ah, que a paciência do maluco foi pro saco. Ele caminha até o lixo, pega uma garrafa e quebra. E agora vai matar os dois. Ele fala que não tem medo de ir pra cadeia por mandar os dois de arrasto. Mas ele tropeça e cai acertando sem querer a perna do Kang. Ai meu Deus, sua perna, moço. Essa piada aqui não. Essa piada aqui não. Mano, o maluco cai que nem um pão também. E não só isso. Quando ele vê que o Kang está sangrando, ele entra em desespero. Ele fala que só tava tentando assustar os dois e dá o fora dali dizendo que não fez nada de errado. A mulher anda aponta o dedo pra ele chamando ele de bosta. Logo em seguida ela pergunta se o Kang quer ir pro hospital. Mas o Kang responde que não precisa, não é pra tanto. Eles são ótimos. Quer dizer, eu tô bem, a branca não dói nada. Mano, coitado do Kang, cara. O cara realmente não sabe se comportar perto de uma mulher. E pelo visto ela percebeu que ele tava olhando pra ela. Mas mesmo assim não fez nada. Pelo contrário, se ofereceu pra lavar as roupas dele, pois se sujou ajudando ela. Mas vamos lá. Ele ouvindo isso poderia simplesmente ter dito: não, muito obrigado. Ou até mesmo: esquenta não, moço, tá tranquilo. Mas o que vocês acham que o cabaço fez? Soltou um grito dizendo que ele mesmo lava. E olha a cara da mina. E pelo que vocês já perceberam, essa mulher não é tão meiga assim. Ela chama ele de novo e pede: tira as calças. Ela quer ajudar ele lavando as calças dele. Mas na cabeça do nosso menino Kang, ele tá tentando entender se ela tá dando em cima dele ou não. E quando ele entende que não é uma cantada, ele fica triste, coitado. Ele fala que ele mesmo vai limpar quando chegar em casa. E a mulher pensa que ele é muito estranho. Ela se levanta e fala que vai embora então. Ela dá uma última olhada e sai se perguntando se ele realmente vai ficar bem. Então cada um segue o seu rumo. No dia seguinte, o Kang tá custando andar. Ele cogita a ideia
ideia de ir para o hospital, mas já muda de ideia quando pensa que a conta do hospital ficaria muito cara. Até que ele percebe umas pessoas estranhas, e eles estão comentando que viram a vadia nesse local. Até que um para de falar e olha pro Kang, e eles perguntam do que ele tá olhando. E o Kang nem responde, só dá no pé. Os caras falam que o Kang parece muito deprimido e fracassado. Bom, e para pra pensar, os caras não estão errados, e pelo jeito eles pareciam gangsters. Mas a dúvida mesmo é por que eles estavam na porta da casa do Kang. Até que ele vê alguém no escuro dentro da sua casa, e antes dele gritar, a pessoa tampa sua boca. E claro, era a mulher do dia anterior. E ela pede pro Kang ficar caladinho. E ele se lembra dela na hora. Bem, não exatamente dela, mas se lembra. E ele já fica vermelho só de lembrar. E não só isso, o coração dele bate mais rápido por ela encostar a perna nele. A mão dela tampando sua boca. Essa é a primeira vez que ele sente algo assim. Mas tudo passa de repente quando ele sente o cheiro de cigarro. E também o cheiro de álcool. Mano, isso foi de 100 a 0 muito rápido. E lá de fora os caras que tá procurando ela vão embora, mas eles irão designar mais pessoas para ir atrás dela. E agora que o perigo passou, podem ficar mais tranquilos. Porém, ela percebe que o Kang ficou um pouco meio, sabe, né? E ele tá parecendo um pimentão vermelho, tanta vergonha. Porém, ela não faz nada. Na verdade, vai fingir que nada aconteceu. E pergunta se esse lugar é a casa do Kang. E ele fala que sim, no último andar. Então, corrigindo, rapaziada, ela não estava exatamente dentro do apartamento dele. Ela só entrou no prédio mesmo. Então ela chega bem perto dele e fala que precisa fazer xixi. E o Kang deixa ela usar o seu banheiro. Ele tá meio sem jeito ouvindo ela usar o banheiro. E quando ela sai, ela fala que quase se mijou. Então pergunta se o Kang mora sozinho. E ele responde que sim. E pelo visto, ela quer se aproveitar disso. Ela pergunta se o Kang viu aqueles caras assustadores lá fora. Eles eram super assustadores. Não acha, Kang? E ela continua encenando, dizendo que teria sido horrível se o Kang tivesse feito algum barulho. E o Kang tá se perguntando o que ele tem a ver com isso. E ela vai entrar no quarto dele falando que teria sido realmente horrível e que ela não quer nem imaginar se um dia pegarem ela. E o Kang pergunta do porquê que ela tá entrando no quarto dele. Então ela pergunta de volta se o Kang não se lembra, ele a ajudou a esconder. Então agora estão no mesmo barco. Como assim no mesmo barco, mulher? Você é doida? Ela simplesmente ignora o Kang e fala que quer vestir uma roupa mais confortável. E pede pro Kang arrumar uma roupa pra ela. E a gente sabe que ele não questiona muito, né? Então ele arruma uma roupa pra ela. Ela para e encara ele e ele não entende o porquê. Então ela solta um grito mandando ele sair do quarto pra ela se trocar. Cara, até o jeito dele andar é desajeitado. Ela fica olhando pra ele, então ri e fala que ele é muito otário. Mas nosso meninão tá vivendo uma aventura. Uma mulher trocando de roupa em seu quarto. Quem diria que isso aconteceria com ele? Mas e se ele der uma espiadinha de leves? Será que tem algum problema? E a mulher tá reclamando da blusa. Ela fala que parece um pano de chão de tão velha. Até que ela olha para trás e quase pega o Kang no flagra. Essa foi quase. Beleza, mas por que ela queria uma roupa confortável se ela tem que ir embora, né? Ela dormiu e ainda dormiu na cama dele. Ele não sabe se acha ruim ou se acha bom. Pra um cara que nunca nem pegou na mão de uma mulher, esse tipo de situação é muito embaraçador. Ela vira pro lado e pede pro Kang apagar a luz. E quando ele tá saindo, ela tira o e joga no chão. Rapaz, o Kang vai ter um troço. A mulher faz esse tipo de coisa na casa de um homem que ela nem conhece. E a primeira coisa que se passa na cabeça do Kang é se por acaso ela tá tentando provocar. Mas logo em seguida ele mesmo pensa que não há possibilidade disso acontecer com um homem como ele. Então ele sai do quarto. Porém, na verdade, ela estava acordada. Ela apenas testou para ver se o Kang era um homem confiável. Beleza, no dia seguinte no trabalho, a Nai dá bom dia pro Kang. E como ele é um Zé Ruela, não consegue nem responder normalmente. Mas tá tudo bem. Afinal, a Nai deu bom dia pra ele. Isso é mais do que ele poderia pedir. E as outras mulheres achando ele esquisito, com certeza. E mais tarde, já de noite, ele voltando pra casa se depara com os sapatos da mulher. Mas por que diabos essa mulher ainda tá aqui? Então ela abre a porta do banheiro e sai completamente nu. E ela ainda fica brava com ele e coloca ele pra fora. Coitado do Kang, a culpa dessa vez não foi dele. A hora que as coisas se acalmam, ela vai conversar com ele. Ela pergunta se esse é o horário que ele sai do trabalho. E ainda repreende ele falando pra ele fazer barulhos e não chegar tão quieto. E ele tá tipo, mano, essa casa é minha, velho. Então ela pergunta se ele não tem namorada. E ele nem responde. Ela fala que ele nem deve saber qual o significado disso. Mas deixa pra lá. Eles na verdade nunca se apresentaram direito. Ela se apresenta como Nara. E o Kang, coitado, se tremendo
todo de vergonha, custando dizer seu nome. Ele pega na mão dela e ela pensa que ele é muito estranho. E também que ele é muito inocente. Não chegou nem tentar chavecar ela. Pelo visto é tranquilo e seguro ficar com ele. E ele tremendo, coitado. A Nara continua dizendo que ela tem 29 anos. O Kang fala que tem 35. Então ela diz que vai preparar o jantar. Kang pergunta se ela não vai embora. Então ela para e começa a contar pro Kang sobre os caras de ontem. Ela fala que eles são agiotas e ela precisou pegar dinheiro para pagar a cirurgia da mãe. E se voltar para casa, ela vai morrer. E com certeza o Kang se comove com isso. Ele fala que ela pode ficar até resolver tudo. E pelo sorrisinho dela, acho que é mentira, hein, rapaziada. Ela fala pro Kang tomar banho, que ela vai cuidar da janta. Beleza, então é hora de cozinhar. E o prato da noite é miojo. Ela pede desculpa e fala que só sabe fazer miojo. Ele não fala nada e só começa a comer. E ela fica encarando ele. Ele dá uma suspirada e ela encara mais de perto. Então pergunta se tem algo incomodando ele. Talvez ele esteja afim dela, pois toda vez que ele fala com ela, ele fica vermelho. Mas ele responde algo totalmente aleatório, dizendo que é uma maravilha. Mano, ele tava olhando pros airbags dela. A hora que ele se toca, ele fala que não tava olhando nem nada. A Nara não liga e fala que não acredita que ele nunca teve um namorado. E pergunta se ele quer namorar uma mulher, mas não tem confiança. E essa fala tocou na ferida do Kang. Ela pergunta se ele tá afim de alguém. O Kang responde que sim. E é uma pessoa do trabalho. A Nara fala que entende. O Kang é tão tímido que não consegue convidar ela para sair. Então pede que o Kang conte tudo sobre essa mulher. Tudo em detalhe. O Kang pergunta do porquê que ela quer saber. Nara fica brava, mandando ele calar a boca e responder logo. Então ele começa a contar sobre a Nai. Ele até chora, coitado. A Nara fica até de saco cheio. Bom, agora que ele terminou de contar e parou de chorar, ela fala que vai ajudar ele a namorar com a Nai. O Kang pergunta do porquê que ela quer ajudar ele. Ela fala que vai ajudar, mas com uma condição: deixar ela ficar no apartamento dele por um tempo. E o Kang logo pergunta se o que ela quer dizer é que eles vão se casar e ela se apaixonou à primeira vista por ele, por isso está aqui no apartamento dele. Mas logo em seguida ele mesmo já te tira de ideia e fala que não seria possível isso com ele. E como sempre, a Nara achando ele estranho. Ela reforça dizendo que ele tem 35 anos e pessoas da idade dele já estão casadas ou em relacionamento sério. E a julgar pela aparência dele, ninguém quer sair com ele, a não ser que a mulher seja um anjo ou uma irmã de caridade. Cara, e depois dessa o Kang precisa tratar a depressão. Ela fala que ao invés de pagar o aluguel, vai ajudar ele a ficar menos feio. E assim ele vai poder casar com a mulher que desejar. E ele responde só com: tá legal. E a Nara fica com vergonha dessa situação. Mas ela bate na mesa dizendo que é um bom acordo. E a mesa vira e o miojo cai tudo nela. E sujou a blusa todinha do Kang. Ela fala que vai lavar a roupa e pede pro Kang limpar o miojo no chão. E ele limpa, coitado. Ela chama ele dizendo que esqueceu de pegar a roupa e pede pro Kang levar alguma coisa pra ela vestir. O Kang tá em uma situação que ele nem mesmo sabe explicar se é bom ou ruim. Um pouco mais tarde, a Nara chama o Kang e pergunta se ele não tem algo maior pra ela vestir. Ele todo desajeitado pede desculpa, dizendo que em casa normalmente só usa roupas confortáveis, mas vai pegar alguma coisa maior pra ela. E na cabeça dela o Kang com certeza fez isso de propósito. E ele volta com outra blusa, só que maior. E ele fala que também deve ser confortável pra ela dormir. Então ela encara ele de novo, até que ele percebe e sai pra fora. Aqui ele pensa que é igual da primeira vez. Ele chegou até a dar uma espiada nela. E será que dessa vez ele espia de novo? Ele vai dar uma olhada e voltamos 20 anos atrás, quando ele se lembra do colega dele falando sobre sua vizinha que dorme completamente e ainda chama eles pra ir. E obviamente todo moleque, né, fala que quer ir, com certeza. E nesse dia foi a primeira vez que ele viu uma mulher. E agora, depois de 23 anos, ele tem a oportunidade de ver de novo. Mas a Nara tava olhando pra ele. Foi pego no flagra, meu patrão. E ainda levou um tapa na cara pra ficar esperto. Essa foi a pior ideia que ele teve essa noite. Beleza, no dia seguinte, ele levantou cedo e organizou a casa toda. E a Nara dormindo que nem uma pedra. E ela tava deitada de um jeito bem provocante. Apesar do Kang tentar espiar ela, ele ainda é um homem de princípios. Ele simplesmente vai lá e cobre ela. E volta a deitar na cozinha. Um tempinho depois, a Nara acorda e percebe que estava sem calça. Isso é uma mania que ela tem de tirar a roupa enquanto dorme. Ela vai no Kang e acorda ele. E ela fala que eles têm muito trabalho a fazer. Mas o Kang só quer dormir, pois é sábado e ele quer descansar. A Nara fala que eles precisam ir às compras. E o primeiro passo para transformar o Kang em um galã é arrumar o cabelo. O penteado é o mais importante no visual de alguém. E segundo a Nara, ela aprendeu a cortar cabelo quando ainda era nova. Então vai deixar ele estiloso. Mas o problema é lembrar como se corta cabelo.
Enquanto ela corta, o Kang encara descaradamente. A Nara fala que tá usando sutiã, então é pro Kang parar de encarar. E ele pede desculpa gritando. Mano, o Kang é muito estranho, cara. E a Nara continua cortando o cabelo dele. Corta aqui, corta ali, até que no final ficou uma bosta. Qual o problema? O que será que ela fez de errado? Ah, pera aí, ela já sabe e é só dar mais um recorte e pronto, finalizado. No final das contas, o Kang não era tão feio assim, era só melhorar o penteado. Ou não, ele tá exatamente igual. A Nara já não sabe o que fazer. Talvez, será que usar gel resolve? E o final, ficou menos pior. Melhor do que antes. Kang fala que se agora tá melhor do que antes, então ele parecia um monstro mesmo. E Nara simplesmente concorda. Coitado do Kang, mas ele tá evoluindo. Deu o primeiro passo já. Ele tava esperando a Nara se arrumar para saírem. E ela realmente é uma mulher muito bonita. Pelo menos não quando tá usando as roupas do Kang. Ela vê o Kang encarando e pergunta se tem algum problema. Ele pode estar mudando a aparência, mas continua o mesmo Kang tímido de sempre. Ela fala que ele tirou a barba e ficou bem melhor. Ela pega no braço dele para irem, mas nosso menino ainda não tá preparado para isso. E eles vão até uma loja de roupas. E os caras estão tudo admirando a Nara. Ela é uma mulher realmente atraente. E o Kang, como sempre, constrangido. A Nara tá testando várias gravatas para ver qual fica melhor nele. Até que ela se cansa do jeito do Kang. E pensa que isso precisa mudar também. Ela pergunta do porquê que o Kang tem esse nervosismo todo. Ele tá sempre tímido e nervoso. Bom, pelo menos encontrou uma gravata que combina com ele. Ela chama a vendedora e diz que vai ficar com essa gravata. Mais tarde, no apartamento dele, eles estão olhando a roupa nova do Kang. Ela fala que o Kang vai usar essa roupa nova na segunda-feira para ir trabalhar. E pergunta se tem algo nessa roupa que ele não gostou. E ele fala que tá tranquilo. Nara reforça dizendo que tem muito o que fazer ainda. Então ela encara ele e ele olha pro lado. Ela encara nos olhos dele de novo e ele vira o rosto de novo. Ela segura ele e fala que ele precisa ser mais confiante. Mas o Kang daqui a pouco vira uma panela de pressão. Nara fala que se ele não consegue olhar diretamente para ela, que apenas foque na boca dela, mas pelo menos dê uma sensação de que está olhando pro rosto da pessoa. E o Kang tenta, ele olha para um lado, depois olha pro outro. Mas no que o Kang consegue focar mesmo, você já sabe, né? A Nara fala que é para ele olhar para a boca dela e não para os airbags. Agora ela pede para ele olhar para a testa dela e tentar manter esse contato visual com as pessoas. Assim parece que ele tá olhando diretamente nos olhos dela. E ele tenta. Ele olha para a testa dela por alguns segundos e desvia o olhar. Mas tá no caminho certo. Com o treino, ele vai melhorar. E eles ficam um bom tempo treinando isso. Não tá perfeito, mas por enquanto eles precisam ir para o próximo passo, que é se acostumar a ficar perto de uma mulher. Isso aqui vai ser bem difícil pro nosso Kang. Eles vão dormir junto também. O Kang precisa se acostumar a ter uma mulher por perto. Mas ela fala que isso é apenas para o bem do Kang e que não é para ele nem sonhar em encostar nela. E no dia seguinte, na segunda-feira, a Nara está arrumando o Kang pro trabalho. E pelo que parece, ela tá satisfeita com o resultado. E não é à toa. Nosso menino tá se tornando um homem. Agora ele tá estiloso. Sem óculos fica bem melhor. Tá legal, agora é hora de ir para o trabalho. E chegando lá, ninguém reconhece ele. E logo de cara ele topa com a Nai. Ela passa por ele e dá bom dia. O Kang pensa que ela também não reconheceu ele, mas ela para e pergunta se ele é o Sr. Kang. E então ele se lembra da Nara dizendo que todo mundo vai ficar surpreso ao ver o Kang. E todos vão ficar olhando para ele. Mas não é para ele ficar incomodado e nem desconfortável. Ele pergunta se tem que ficar apenas parado então. A Nara diz que ele precisa apenas dizer obrigado. E nunca dizer que tá meio estranho ou que deu uma mudada. Não é pra agir como um esquisito. Então voltamos pro presente. E a Nai pergunta se ele é o Kang mesmo. Mano, e ele fez exatamente o que a Nara disse pra ele não fazer. Tá agindo como um esquisito. A Nai fala que ele tá bonito. E ele, coitado, tá sem jeito. Todo estranho. Então ela se despede dele e vai embora. E logo depois ele cai no deprê. Ele fez e falou exatamente o que a Nara disse pra não fazer. Agora é tarde, a cagada já tá feita. Até que chega alguém perguntando quem é ele. E que é pra sair dessa mesa, pois essa mesa é do Kang. Mas ele nem termina de falar e se assusta ao ver que ele era o Kang. E o nosso menino Kang, como um bom autodepreciador, pensa que está realmente estranho com essa nova aparência. O carinha pergunta como isso foi acontecer em apenas um final de semana. E elogia o Kang, dizendo que ele conseguiu evoluir. Mas alguém fez um comentário agressivo. Sempre tem essas pessoas. Eles falam que o Kang não melhorou, apenas se tornou humano. E lá na cozinha do escritório, as mulheres estão falando do Kang. Essa mulher fala que todos estão falando dele, todos do escritório. Essa outra pergunta do porquê todos está falando do nerdão, pois ela ainda não viu hoje. E pergunta de novo se ele conseguiu ficar pior do que estava. E do lado de fora, o Kang estava ouvindo tudo.
As mulheres falam que na verdade ele ficou bonito, arrumado e bem vestido. E ele fica todo felizinho. Nossa, o menino tá evoluindo. Eles falam que ele deve ter arrumado uma namorada. E que talvez ela seja uma nerdona também. Aqui eu já não entendi foi nada. Tá criticando ou elogiando? Até que a Nai vê o Kang e o chama. As mulheres se assustam, pois percebem que o Kang pode estar ouvindo. A Nai pergunta se ele veio pegar café. Ele vaza dizendo que estava apenas de passagem. E a Nai, pelo visto, deve estar gostando de ver o Kang evoluindo. Ela entra na cozinha e logo de cara as mulheres perguntam se o Kang estava parado do lado de fora. Nesse caso, ele ouviu tudo. A Nai fala que provavelmente ele não conseguiu entrar porque tinha muita gente aqui dentro. E elas estão se perguntando se ele ouviu ou não. E mesmo que tenha ouvido, não falou nada demais. Só chamou ele de nerd. Essa mulher pergunta pra Nai se ela ouviu o que elas estavam falando. E a Nai diz que ouviu tudo. Então tá confirmado. O Kang também ouviu tudo. Elas mudam de assunto perguntando pra Nai se ela também ficou surpresa de ver o tanto que o Kang está diferente. A Nai fala que não se importa, pois qualquer um pode mudar com um pouco de esforço. E vai embora deixando todas sem palavras. E adivinha? Elas começaram a falar da Nai agora. Enquanto a Nai vai embora, ela pensa que essas mulheres deveriam cuidar da própria vida ao invés de ficar falando dos outros. Beleza, já de noite o Kang chegando em casa, ele corre pra contar o seu dia no trabalho para Nara. Porém, nosso menino não tá preparada ainda para esse tipo de situação. Ele pergunta o que ela tá fazendo. Ela responde que deixou seu brinco cair, mas não consegue alcançar. E ele todo sem jeito fala que vai pegar para ela. Ele usa uma trena para conseguir alcançar o brinco e consegue tirar ele de lá. A Nara agradece falando que é bom ter um homem em casa. Mas o Kang muda de assunto perguntando se ela passou na casa dela, pois está com roupas novas. Nara fala que não, ela apenas saiu e fez algumas compras. Então ela pergunta do porquê ele entrou com tanta pressa. E ele começa a contar do trabalho. E ela tá sem acreditar que ele falou exatamente o que era pra não falar. E pelo que ele contou, o pessoal do trabalho dele tinha uma visão muito ruim dele. Bom, então agora está na hora do próximo passo. Uma lição de romance. A melhor estratégia para fazer o coração de uma mulher disparar. Meus queridos, o vídeo tá bom, mas encerramos por aqui. Essa obra é muito boa e eu estou amando falar sobre ela. Se você gostou, comenta aí embaixo pedindo a parte 2. E também segue lá na roxinha, tô fazendo live às vezes. Beleza? Tamo junto e falou!